Todas as manhãs, durante 37 anos, Margaret Shen prendia o mesmo broche de prata na lapela esquerda com a precisão de um ritual sagrado. A delicada peça tinha um desenho intrincado de dois pássaros entrelaçados, com as asas abertas como se estivessem em um voo eterno, rodeados por pequenas pérolas que refletiam a luz como lágrimas capturadas. Para seus colegas da biblioteca pública, para seus vizinhos da Maple Street, para os inúmeros estranhos que passavam por ela na calçada, era simplesmente o broche de Margaret, uma peça vintage encantadora que parecia combinar com sua elegância discreta. Mas o que nenhum deles sabia, o que Margaret carregava no silêncio de seu coração por quase 4 décadas, era que esse pequeno ornamento de prata guardava em suas curvas e sombras a mais profunda história de amor de sua vida. Um amor tão profundo e tão proibido pelo mundo em que vivia que só podia existir na linguagem dos símbolos, na poesia sussurrada da memória e no ritual diário de prender um segredo ao peito todas as manhãs como uma oração. A história não começa com Margaret, mas com uma carta que chegou numa terça-feira de manhã de outubro, quando as árvores de bordo do lado de fora de seu pequeno apartamento tinham ficado da cor de fotografias antigas e o ar trazia aquela melancolia particular que acompanha a mudança das estações. Margaret, agora com 73 anos e movendo-se com a deliberação cuidadosa de alguém que aprendeu a negociar com o tempo, estava em sua cozinha lendo palavras que iriam desvendar uma vida inteira de silêncio cuidadoso. A carta era de um advogado de São Francisco, informando que alguém chamado Helena Vasquez havia falecido no mês anterior e deixado instruções específicas para que Margaret Shen, de Cedar Falls, Iowa, fosse contatada a respeito de um assunto pessoal de grande importância. Helena Vasquez. As mãos de Margaret tremiam enquanto lia o nome, o jornal estalando como folhas de outono entre seus dedos. Helena. Depois de todos esses anos, depois de todo o esquecimento cuidadoso, depois de toda a normalidade praticada, Helena havia atravessado a divisão entre a vida e a morte para tocá-la uma última vez. Margaret afundou na cadeira da cozinha, a mesma cadeira onde tomava café da manhã sozinha nos últimos 15 anos, desde que seu marido Robert havia falecido, e permitiu-se lembrar. O broche em seu peito parecia ficar mais pesado, como se o peso dos segredos acumulados ao longo de décadas estivesse de repente pressionando suas costelas, exigindo reconhecimento. Ela fechou os olhos e deixou as memórias a inundarem como uma maré que tinha sido contida por uma barragem cada vez mais frágil. Ela tinha novamente 26 anos, estava na sala de descanso dos funcionários do Mercy General Hospital, em São Francisco, vestindo seu uniforme de enfermeira branco imaculado e tentando tornar-se invisível num canto, enquanto as outras enfermeiras conversavam sobre os seus planos para o fim de semana, os seus namorados e os seus sonhos de casamento e filhos. Era 1976, e Margaret tinha acabado de se mudar de Iowa para a Califórnia, carregando consigo o peso das expectativas dos pais e a certeza sufocante de que nunca se encaixaria na vida que havia sido planejada para ela desde o nascimento. Helena entrou na sala de descanso como um raio de sol rompendo as nuvens de tempestade, com os cabelos escuros presos em um rabo de cavalo prático e o uniforme, apesar do design utilitário, conseguindo parecer elegante. Ela era nova fisioterapeuta, recém-formada pela UC São Francisco, e quando sorriu para Margaret do outro lado da sala lotada, algo fundamental mudou na compreensão que a jovem tinha do mundo. Os olhos de Helena eram da cor de café com leite, quentes, convidativos e incrivelmente vivos, e quando ela perguntou a Margaret se ela gostaria de almoçar juntas, Margaret sentiu algo que nunca havia experimentado antes, uma espécie de reconhecimento. Como se tivesse caminhado pela vida com os olhos fechados e de repente os tivesse aberto para descobrir que existiam cores que ela nunca havia imaginado. A amizade delas começou de forma inocente, ou pelo menos tão inocente quanto qualquer amizade pode começar quando uma das participantes está descobrindo que tudo o que lhe foi dito sobre amor, desejo e o coração humano era, na melhor das hipóteses, incompleto e, na pior, ativamente prejudicial. Elas almoçaram juntas na cafeteria do hospital, compartilhando histórias sobre suas infâncias, seus sonhos, seus medos de serem mulheres jovens em uma profissão que exigia tudo delas e dava tão pouco em troca. Helena cresceu em Los Angeles, filha de imigrantes mexicanos que sacrificaram tudo para dar aos filhos oportunidades que nunca tiveram. Ela falava espanhol quando estava animada ou frustrada, suas mãos se moviam em arcos graciosos enquanto pintava quadros com palavras, e Margaret se viu hipnotizada pela música da voz de Helena,
pela maneira como ela conseguia fazer até mesmo as fofocas mais mundanas do hospital soarem como poesia. À medida que as semanas se transformavam em meses, a amizade delas se aprofundava em algo que Margaret não conseguia descrever, algo que existia nos espaços entre o aceitável e o falável. Elas começaram a passar seus dias de folga juntas, explorando os cantos escondidos de São Francisco, compartilhando livros, músicas e sonhos que nunca ousaram revelar a ninguém. Helena apresentou Margaret às galerias de arte do Mission District, a pequenos cafés onde serviam um café com um sabor que Margaret nunca tinha experimentado em Iowa, a livrarias onde as mulheres se reuniam para discutir literatura e política e a possibilidade de vidas que não giravam em torno da aprovação dos homens. Margaret apresentou Helena ao prazer tranquilo de longas caminhadas pelo Golden Gate Park, a museus onde elas podiam se perder na beleza por horas, a simples alegria de sentar em silêncio juntas enquanto a neblina chegava do oceano como uma bênção. A transformação em Margaret foi sutil, mas profunda. Seus colegas no hospital notaram que ela parecia mais leve, que sorria com mais facilidade, que havia começado a usar roupas que valorizavam seu corpo em vez de escondê-lo. Seus pais, durante as ligações semanais, comentaram que ela parecia mais feliz do que nunca e começaram a pressioná-la com mais insistência para que encontrasse um bom rapaz para se casar. A ironia não passou despercebida por Margaret, ela estava mais feliz do que nunca em sua vida, mas a fonte dessa felicidade estava tão distante do entendimento de seus pais que ela poderia muito bem estar vivendo em outro planeta. O momento em que a amizade delas se transformou em algo mais aconteceu em uma noite chuvosa de fevereiro. Elas estavam estudando juntas no pequeno apartamento de Helena, perto do hospital, se preparando para os exames de educação continuada, quando uma queda de energia deixou o prédio às escuras. Helena acendeu velas por todo o apartamento, transformando o espaço comum em algo mágico e íntimo. Elas estavam sentadas no chão, encostadas no sofá de Helena, com os livros didáticos esquecidos, quando Helena começou a falar sobre sua infância, sobre como sua avó costumava lhe contar histórias de amor que transcendiam as fronteiras que a sociedade tentava impor ao coração humano. Margaret ouvia, hipnotizada, enquanto Helena falava sobre o amor como uma força da natureza, como algo que não podia ser controlado, restringido ou forçado a assumir formas que não lhe cabiam. Quando Helena finalmente se calou, Margaret se viu dizendo palavras que nunca ousara pensar, muito menos dizer em voz alta. Ela falou sobre a solidão que tinha sido sua companheira constante desde que se lembrava, sobre como sempre se sentiu como se estivesse desempenhando um papel em vez de vivendo uma vida, sobre o terror e a maravilha de descobrir que tudo o que lhe ensinaram sobre si mesma poderia estar errado. Helena ouviu sem julgar, seus olhos refletindo a luz das velas como estrelas, e quando Margaret finalmente ficou sem palavras, Helena estendeu a mão através do pequeno espaço entre elas e segurou a mão dela. O toque foi elétrico, uma corrente que percorreu os dedos de Helena por todo o corpo de Margaret, iluminando partes de si mesma que ela mantinha escondidas na escuridão. Elas ficaram assim por um longo tempo, de mãos dadas, sem falar, ambas compreendendo que haviam cruzado um limiar do qual não haveria retorno. Quando Helena finalmente se inclinou para frente e a beijou, Margaret sentiu como se estivesse voltando para casa, para um lugar que nunca soubesse que existia. O romance delas se desenrolou em segredo, conduzido nas sombras e nas margens de suas vidas comuns. Elas eram cuidadosas, muito cuidadosas, encontrando-se no apartamento de Helena ou fazendo longas viagens de carro até praias onde podiam andar de mãos dadas sem medo de serem vistas por alguém que pudesse reconhecê-las. Criaram uma linguagem de olhares e toques que lhes permitia comunicar seus sentimentos mesmo no ambiente estéril do hospital, onde tinham que fingir ser nada mais do que colegas e amigas. Margaret aprendeu a ler as mudanças sutis na expressão de Helena, a maneira como seus olhos se suavizavam quando ela olhava do outro lado de uma sala lotada, a maneira como ela encontrava desculpas para roçar sua mão ao passar instrumentos durante os procedimentos. Por 18 meses, elas viveram nesse universo paralelo de momentos roubados e ternura secreta. Margaret nunca tinha sido tão feliz, mas a felicidade era sempre tingida pela consciência de que o amor delas existia em um mundo que não tinha lugar para ele. Em 1977, nos corredores conservadores de um hospital católico em São Francisco, o relacionamento delas não era apenas proibido, era impensável. Ambas conheciam mulheres que perderam seus empregos, suas famílias, suas vidas inteiras por amar alguém do mesmo sexo.
O medo era constante, uma ansiedade latente que manchava até mesmo os momentos mais felizes que passavam juntas. O fim chegou de repente, como os finais costumam chegar. A mãe de Margaret ligou numa quarta-feira de manhã para dizer que seu pai havia sofrido um ataque cardíaco e estava no hospital em Cedar Falls. Ela precisava voltar para casa imediatamente. Margaret tirou uma licença do hospital, pensando que ficaria fora por algumas semanas, no máximo, mas quando chegou a Iowa, descobriu que o estado de seu pai era muito mais grave do que sua mãe havia indicado. Ele resistiu por 3 meses, durante os quais Margaret foi sua principal cuidadora, dormindo na cadeira do hospital ao lado de sua cama, cuidando de seus medicamentos e vendo lentamente o homem que a criou se apagar pouco a pouco. Durante esses 3 meses, Margaret e Helena mantiveram sua conexão por meio de cartas, composições cuidadosas que falavam de amizade e preocupação, ao mesmo tempo em que codificavam mensagens mais profundas de amor e saudade. Helena escrevia sobre a neblina que se espalhava pela Bahia, sobre como a cidade parecia vazia sem a presença de Margaret, sobre como ela contava os dias até que Margaret pudesse voltar. Margaret escrevia sobre o céu infinito de Iowa, sobre como os olhos de seu pai ainda brilhavam quando ela entrava no quarto dele, sobre como sonhava com a voz de Helena todas as noites. Mas quando o pai de Margaret finalmente faleceu, no final de junho, e ela se viu responsável por cuidar de sua mãe, que havia se tornado frágil e dependente devido ao luto, a realidade de sua situação começou a se cristalizar. Sua mãe precisava dela, não apenas por alguns meses, mas por um futuro previsível. O negócio da família, uma pequena agência de seguros que seu pai havia construído ao longo de décadas, estava afundando sem sua liderança. A comunidade que a criou se uniu em torno dela, oferecendo apoio, conforto e o tipo de pertencimento que ela nunca havia experimentado em São Francisco. E havia Robert Shen, um homem gentil e bondoso que era contador de seu pai e sempre nutriu sentimentos secretos por Margaret. Robert era tudo o que seus pais queriam para ela, estável, bem-sucedido, respeitoso e totalmente dedicado à sua felicidade. Nas semanas seguintes ao funeral do pai, enquanto Margaret lutava com o peso da responsabilidade e da dor, Robert apareceu ao seu lado como um bote salva-vidas em uma tempestade. Ele não pediu nada a ela, exceto a oportunidade de ajudar, de aliviar seu fardo, de dar o tipo de apoio que sua mãe precisava e que Margaret se sentia incapaz de dar sozinha. A decisão de ficar em Iowa e se casar com Robert não foi tomada em um único momento, mas acumulada ao longo de semanas de pequenas escolhas e compromissos. Cada dia que passava tornava mais difícil imaginar voltar para São Francisco, mais difícil explicar a Helena por que ela não podia voltar, mais difícil conciliar a vida que ela queria com a vida que o dever exigia. Quando finalmente escreveu para Helena para contar que estava noiva de Robert, a carta estava tão manchada de lágrimas que ela teve que reescrevê-la 2 vezes antes que as palavras ficassem legíveis. A resposta de Helena chegou 2 semanas depois, e Margaret levou-o até o salgueiro ao lado do lago onde brincava quando criança antes de conseguir abrir o envelope. Helena escreveu que entendia, que sempre soube que o amor delas existia em tempo emprestado, que preferia ver Margaret segura e cuidada do que lutando sozinha contra um mundo que não estava pronto para a verdade sobre quem elas eram. Mas junto com a carta havia uma pequena caixa de joias, e dentro dela, o broche de prata com os 2 pássaros entrelaçados. Helena o encontrou em um antiquário no Mission District, escreveu ela, e no momento em que o viu, soube que pertencia a Margaret. Os pássaros representavam elas duas, explicou ela, com as asas abertas em um voo eterno, suas formas tão entrelaçadas que nunca poderiam ser realmente separadas. Ela queria que Margaret o usasse como uma lembrança de que alguns amores transcendem as fronteiras do tempo, do espaço e das circunstâncias, que o coração mantém sua própria verdade, independentemente das escolhas que fazemos ou das vidas que construímos em torno de nossos segredos. Margaret usou o broche em seu casamento 3 meses depois, preso na lapela de seu terno creme, enquanto estava ao lado de Robert na pequena igreja metodista onde havia sido batizada. Ela o usou no funeral de sua mãe, 5 anos depois, sentindo a presença de Helena como um sussurro no vento de outono. Ela o usou na festa de aposentadoria de Robert, em sua própria festa de aposentadoria, em inúmeros dias comuns, quando os pássaros prateados serviam como sua bússola, apontando-a para a verdade sobre si mesma, mesmo quando ela não podia viver essa verdade abertamente.
Robert nunca perguntou sobre o broche, embora ela às vezes o pegasse olhando para ele com curiosidade. Ele era um homem gentil, e o casamento deles era baseado em afeto genuíno e respeito mútuo, mas Margaret sempre sentiu que estava vivendo sua vida à distância, como se estivesse assistindo a história de outra pessoa se desenrolar, em vez de viver a sua própria. Ela amava Robert da maneira que as pessoas boas se amam, com gratidão, lealdade e profunda apreciação por sua presença constante em sua vida. Mas a parte do seu coração que despertara nos braços de Helena permaneceu para sempre suspensa naquele apartamento à luz de velas em São Francisco, preservada como uma flor prensada entre as páginas de um livro. Ao longo dos anos, Margaret construiu uma mitologia cuidadosa em torno do broche para quem perguntasse. Era da sua avó, dizia ela, ou um presente de uma amiga querida, ou algo que comprará para si mesma durante a sua breve estadia na Califórnia. As histórias variavam dependendo de quem a ouvia, mas o broche em si permanecia constante, um ritual diário que a conectava ao único grande amor de sua vida através das décadas, da distância e do silêncio. Ela nunca tentou entrar em contato com Helena, embora pensasse nela todos os dias. Ela dizia a si mesma que era melhor assim, que Helena certamente tinha seguido em frente, encontrado outra pessoa para amar, construído uma vida que não incluía o fantasma de um relacionamento que terminou antes mesmo de realmente começar. Mas, às vezes, nos momentos de silêncio antes de dormir, Margaret fechava os olhos e imaginava a voz de Helena, a maneira como ela sussurrava o nome de Margaret como uma oração. A maneira como traçava padrões na pele de Margaret com a ponta dos dedos enquanto estavam deitadas juntas após o amor. Após a morte de Robert, quando Margaret se viu sozinha na casa que eles haviam compartilhado por 35 anos, ela começou a se permitir pequenas liberdades que nunca havia ousado reivindicar antes. Ela viajou, modestamente, mas de forma significativa, visitando cidades onde podia passear por galerias de arte e livrarias sem encontrar ninguém que conhecesse sua história. Ela se tornou voluntária em um abrigo local para mulheres, atraída por um trabalho que parecia mais um serviço do que uma obrigação. Cultivou amizades com outras viúvas, mulheres que compreendiam a solidão particular de sobreviver às pessoas que definiram suas vidas. Mas ela nunca falava de Helena, nem mesmo para suas amigas mais próximas. O amor que elas haviam compartilhado continuava sendo seu segredo mais precioso, sagrado demais para ser transformado em anedota ou confissão. O broche era suficiente, a lembrança diária de que ela já havia sido amada completamente, que já havia amado sem reservas, que em algum lugar na vasta complexidade de sua vida havia um capítulo escrito na linguagem da verdade absoluta. A carta do advogado mudou tudo. Helena nunca se casou, Margaret descobriu quando ligou para o número fornecido. Ela se tornou uma fisioterapeuta proeminente em São Francisco, acabando por abrir seu próprio consultório especializado no tratamento de pacientes idosos. Ela tinha sido ativa em várias organizações de caridade, particularmente aquelas que serviam à comunidade LGBTQ, e tinha vivido discretamente, mas abertamente como lésbica nas últimas 3 décadas. Ela nunca se esqueceu de Margaret, explicou gentilmente o advogado, e deixou instruções específicas para que Margaret fosse contatada após sua morte. O último presente de Helena para Margaret foi uma caixa de cartas, cartas que Helena escreveu para Margaret ao longo dos anos, mas nunca enviou, documentando a evolução de sua vida, seus pensamentos, seu amor duradouro pela mulher que se casou com outra pessoa, mas nunca realmente saiu de seu coração. As cartas abrangiam quase 4 décadas, desde a dor crua da partida de Margaret até a compreensão madura de uma mulher que havia aprendido a carregar o amor como fonte de força, em vez de tristeza. Ao ler as palavras de Helena, Margaret descobriu que sua história de amor não havia terminado quando ela deixou São Francisco, mas continuou em paralelo, com o coração de Helena guardando um espaço para Margaret, assim como o coração de Margaret guardava um espaço para Helena. Helena escreveu sobre as mulheres com quem namorou, os relacionamentos que teve, mas sempre com a compreensão de que parte dela pertenceria para sempre àqueles 18 meses em que ela e Margaret criaram seu próprio universo à margem de um mundo implacável. Na última carta, datada poucos meses antes da morte de Helena, ela escreveu sobre o broche, sobre como imaginava Margaret usando-o durante todos os anos de separação. Ela esperava, escreveu Helena, que os pássaros de prata servissem como uma lembrança não do que haviam perdido, mas do que haviam encontrado, por mais breve que fosse.
Um amor como o delas, escreveu ela, não era diminuído pela distância, pelo tempo ou pelas circunstâncias. Ele existia em seu próprio presente eterno, tão real e vital quanto no dia em que nasceu. Margaret sentou-se em sua cozinha, cercada por décadas de palavras de Helena, e finalmente se permitiu chorar, não apenas pela morte de Helena, mas por todos os anos em que poderiam ter estado juntas, por todas as palavras que poderiam ter dito, por todos os momentos comuns que foram sacrificados ao medo, às convenções e ao peso das expectativas das outras pessoas. Ela chorou pela jovem que fora, tão assustada com seu próprio coração que escolheu a segurança em vez do amor. Chorou por Helena, que viverá abertamente e com coragem, enquanto Margaret se esconder atrás da respeitabilidade do casamento heterossexual. Chorou por Robert, que merecia uma esposa que pudesse amá-lo com todo o coração, em vez do afeto cauteloso de alguém cuja paixão mais profunda estava reservada para uma lembrança. Quando as lágrimas finalmente cessaram, Margaret percebeu que estava transformada. O segredo que carregava há tanto tempo não era mais um fardo, mas um presente, a oferta final de Helena para que ela assumisse sua verdade. Ela começou, timidamente no início e depois com confiança crescente, a falar sobre Helena para as pessoas mais importantes em sua vida. Contou à sua amiga mais próxima, Sarah, sobre o amor que a moldou mais profundamente do que qualquer outro relacionamento em sua vida. Escreveu cartas para suas sobrinhas, na esperança de que elas compreendessem que o amor assume muitas formas e que a autenticidade é mais valiosa do que a aprovação. Mais significativamente, começou a trabalhar como voluntária na filial local da Plague, oferecendo apoio a famílias que lutavam para compreender e aceitar seus filhos LGBTQ. Ela falava em reuniões, compartilhando sua história como um exemplo sobre o custo de esconder a verdade e como uma celebração da capacidade do amor de perdurar mesmo diante de circunstâncias impossíveis. Aos 70 anos, ela se tornou a pessoa que nunca ousou ser na juventude, uma mulher que se recusava a pedir desculpas pela maneira como seu coração escolheu amar. O broche, por sua vez, ganhou um novo significado. Não era mais um símbolo de tristeza secreta, mas um símbolo de honra, uma declaração da vitória do amor sobre o medo. Margaret usava-o em todas as reuniões da Plague, em todas as palestras, em todos os momentos em que escolhia a coragem em vez do conforto. As pessoas começaram a reconhecê-lo como sua marca registrada e, eventualmente, algumas das almas mais corajosas perguntaram sobre seu significado. Margaret sorria quando perguntavam, tocando os pássaros de prata com dedos que não tremiam mais. Foi um presente, dizia ela, do amor da minha vida. E, ao dizer essas palavras, senti a presença de Helena como um raio de sol em seu rosto, quente, real e eternamente presente. Na manhã do seu 74º aniversário, Margaret ficou em frente ao espelho do banheiro e prendeu o broche na lapela, como havia feito milhares de vezes antes. Mas, dessa vez, ao olhar para o seu reflexo, ela não viu uma mulher sobrecarregada por segredos, mas uma mulher que havia aprendido que o amor, uma vez dado e recebido, se torna imortal. Os pássaros prateados refletiam a luz da manhã, com as asas abertas em um voo eterno, e Margaret sussurrou as palavras que carregava no coração há 37 anos. Obrigada, Helena. Obrigada por me ensinar a amar. O broche que ela usava todos os dias realmente escondia um amor secreto, mas Margaret havia aprendido que segredos só são prisões quando escolhemos permanecer presos dentro deles. O amor verdadeiro, era para ser compartilhado, celebrado e honrado, não escondido como algo vergonhoso, mas proclamado como um milagre que realmente era. Enquanto Margaret caminhava para o mundo naquela manhã, os 2 pássaros prateados em seu peito refletiam a luz como um farol, dizendo a quem quisesse olhar de perto que ali estava uma mulher que havia amado completamente, que havia sido amada em troca e que finalmente encontrara a coragem de deixar esse amor brilhar.